Queridas irmãs, queridos irmãos, todos sabem que nossos encontros nas noites de quinta-feira são baseados no Evangelho segundo o Espiritismo, nos seus diversos capítulos que vamos seguindo um após o outro, recordando as pessoas que não dispõem do Evangelho em suas casas e eventualmente não disponham também de recursos para adquiri-lo em qualquer livraria, que no nosso site mensagefraternal.org.br eles se encontram disponíveis não só o Evangelho, mas todas as obras básicas da doutrina espírita, para que as pessoas possam copiá-las gratuitamente e então acompanhar a sua leitura aqui mesmo na nossa instituição, usando o computador ou imprimindo o livro todo, se desejar. Graças à generosidade do ID e da editora Mensagem Fraternal de Caracas, seja em português, seja em espanhol, o site Mensagem Fraternal apresenta uma bibliografia de obras espíritas gratuitas, porque tem o objetivo de divulgar a doutrina espírita da forma mais barata. Então, em espanhol, são mais de 35 obras espíritas. E em português, há também um significativo número, ainda que não nem se aproxime desse montante, mas de livros espíritas que a pessoa pode adquirir sem qualquer custo, transferindo para o seu computador. O Evangelho segundo o Espiritismo, como eu dizia, serve de baliza para nossos encontros. Na semana passada, havíamos iniciado o capítulo 4, que nos fez pensar a respeito, e vai continuar a fazer, a respeito dos planos divinos para cada filho, do que está reservado para as pessoas, e de como estas ideias que na semana passada demonstramos serem ideias conhecidas desde a antiguidade, são as únicas que conferem aos filhos de Deus a esperança de estarmos no mundo enfrentando dificuldades com objetivo, de estarmos crescendo e valendo a pena nos esforçarmos, de estarmos com algo para fazer na terra. Porque este algo bem feito, ele terá continuidade, ele representará para o ser aquilo que no futuro continuará a ser também ampliado. Não existe nada mais tétrico, nada mais sem sentido lógico do que o fim das coisas. Lembramos recentemente de que muitas pessoas que têm amor por animais e os criam com muito carinho, quando veem aquele bichinho agonizante, sofrendo, e depois, quando precisam cavar a cova para sepultá-lo, carregado de dor da despedida, juram para si mesmos que nunca mais terão um animalzinho de estimação. Porque é muito doloroso amar alguma coisa como aquela e depois vê-la desaparecer. Esta dor que desencanta o coração
porque é um coração ainda despreparado para entender a continuidade das coisas, também muitas vezes assombra as relações afetivas entre as pessoas. Existem criaturas que limitam-se na demonstração do afeto, limitam-se na exteriorização do seu carinho, porque temem aquilo que possa acontecer no futuro, sem se darem conta de que a vida é um constante adeus, mas não com o sabor do definitivo. É um constante deixar para trás e começar outra etapa. Observe a sua vida. Você nasceu e os pais cuidavam de você. Alguns ainda guardam uma recordação da infância. Alguns relembram-se das brincadeiras, dos tempos que passavam em sua casa sem fazerem nada. Mas chega um momento em que você precisa deixar para trás a fralda, a mamadeira, a chupeta. Porque está morrendo em você aquele ser pequenino que dependia destas coisas. Pessoalmente me recordo do dia em que meu pai levou-me ao local onde eu joguei fora, eu mesmo, a minha chupeta. Morávamos na beira de uma linha férrea. E ali, um pouco mais adiante, um pequeno ribeirão passava. E a rua era guarnecida com uma ponte, onde uma canaleta larga dava vazão às águas. E então, motivado pelo estímulo que, escutando de pais, os filhos se convencem de que já não são mais bebezinhos e já se sentem homens grandes, como se fosse um heróico soldado, fui com ele e da guarda da ponte joguei na água a chupeta para nunca mais desejá-la. Então, aquela etapa inicial havia morrido, sem que eu tivesse morrido. Me sentia feliz por agora já estar sendo visto por meus pais como alguém que tinha se livrado de uma dependência, de uma pequenina muleta. E ficava contente quando eles contavam para os vizinhos, para os amigos, a minha façanha. Porque achava eu que era aquilo uma grande coisa. Aí você percebe que a vida continua, mesmo sem chupeta. E então, naquele período em que a gente brincava sem noção de tempo ou de horário, aquilo gerou em nós a ideia de uma vida fácil, uma vida boa. Até o dia em que também estimulados pelo carinho dos pais, você descobre que existe um negócio que se chama escola. E que nessa escola tem muita coisa boa, muita coisa jóia, muita coisa legal.
Mas você tem que ficar lá longe do seu pai e da sua mãe. E você que achava que o seu mundo era ficar em casa, brincando de carrinho, subindo nos móveis, pondo fogo nas cortinas, quebrando os pratos da sua mãe, você descobre que tem outra coisa agora que você tem que fazer. Uma coisa que agora começa a modelar o seu caráter em outras áreas. E então, os pais envolvem a criança com aquelas coisas boas, as ideias positivas da escola. O uniforme, o material, o apontador, a borracha, o lápis. E eu tenho certeza que todos vocês, aqueles que já foram à escola, se lembram disto. Porque do mesmo jeito que me recordo quando joguei a chupeta no riacho, eu me lembro como se fosse agora, o momento em que entrava por primeira vez na minha escola. Um portão grande que fechava a frente, pintado de bordô, a grade, de onde nós vimos a escola, corredores grandes, uma freira que vinha ali receber os alunos, e então na porta, você se virava e dava tchau. Alguns não faziam isso, não. Alguns esperneavam, queriam subir pelas paredes, fugir pelo vão das portas. Mas eu me recordo do uniforme xadrez, bem pequenininho, vermelho, bordô também. Eram 2 uniformes, um vermelho e um azulzinho. A lancheira. E agora, tinha morrido a fase da criança sem compromissos. Sem que a criança tivesse morrido. E começava outra, em que os seus amigos agora, que você não conhecia, mas ia conhecer, passariam a fazer parte da sua vida. Você não dependeria só do olhar da mãe, do olhar do pai. Precisaria aprender a obedecer às regras. Teria a professora que te ensinaria coisas. E você iria aprendendo. Tão marcante é este momento, que muitos também se lembram dele. Lembram da primeira professora. Lembram dos trabalhos que faziam. E assim sucessivamente. No período da escola, morreu aquele bebê que precisava da chupeta, aquela criancinha que podia ficar em casa o dia inteiro sem fazer nada a não ser brincar. E agora nasce alguém que tem responsabilidades, devagarzinho, é verdade, mas cada ano uma a mais. Arrumar suas coisas, fazer suas lições, melhorar a letra do seu caderno, cumprir as obrigações em casa. Ai! E aguentar o frio na barriga do dia da prova. Hoje tem prova. Vocês se lembram da tragédia que era na sua vida o dia da prova? Porque era o dia da prova. Vocês não entendem isto? O professor ia fazer umas perguntas que dependia de você saber a resposta. E tinha que escrever lá e podia não ir bem na prova. O que era a prova para a criança? Era o teste para ela mesma conhecer-se, aprender a confiar em si própria, a vencer seus limites e desenvolver a responsabilidade de prestar atenção e estudar em casa. Coisa que até hoje não conseguiram desenvolver direito. Passamos então por este período, em que nos tornamos de pré-adolescentes em adultos. Seus pais igualmente veem você crescer.
E vão se despedindo também dessas fases que morrem. Quantas mães que estão aqui hoje não guardaram nas gavetas, nas caixas, aquele sapatinho de lã, aquele gorrinho que o filhinho que hoje tem 1,93 m usou nos invernos da sua cidade. E olham lá, nossa, olha só. Como é que aquele pezinho 48 cabia nesse negocinho? É ou não é? Levanta a mão aqui, quem que tem alguma coisa guardada do seu filhinho? Levanta, levanta. Olha como eu não estou mentindo. Por isso, vocês fizeram, ou vocês tiveram este cuidado, porque aquela fase morreu. Muitos de vocês olhavam para seus filhos quando chegavam em casa do trabalho e falavam assim, nossa, mas de ontem para hoje esse moleque espichou. Ah, que saudade de quando ele era pequenininho, de quando ela era assim, né, tão graciosinha. Agora já está querendo ir sair com as amigas. Agora já está falando, pai, me deixa 2 quadras longe da escola, porque eu não quero que você chegue lá me levando. O pai também vê o filho se tornar outra pessoa, passo a passo. Ninguém percebe os microns que ela cresce de cada vez. Mas, de repente, de uma semana para outra, alguma coisa está diferente. E de um mês para outro, alguma coisa é diferente. E quando você abre o olho, porque até então está preocupado em ganhar dinheiro, em cuidar da casa, cuidar da família, você já tem um marmanjo que é maior que você. E aí, o que é a desgraça de quem não percebeu isto, já arrumou uma lambisgoia e está a fim de juntar os trapinhos com ela. Onde já se viu uma coisa dessa? É. Seja ele, seja ela, entrarão na fase também em que vão dizer tchau para você. Do mesmo jeito que disseram adeus à chupeta, que disseram adeus à fase de criança, de brinquedos, que entraram na escola sozinhos e que tiveram que ir fazer os deveres escolares lá, por conta própria, chega o dia em que eles também se bacharelam na vida adulta. Ou porque se unem, ou porque vão estudar longe. Mudam-se para outras cidades, porque seus cursos só estão disponíveis em outros lugares. É claro que os pais, minimamente esclarecidos, saberão que isso é uma necessidade. Mas este saber, não exime o coração de pai e de mãe daquele aperto, da despedida. Não que vocês deixarão de ser pais e eles deixarão de ser filhos. Mas que agora parece que morreu aquela vida da família. A casa vai ficando grande. A casa vai ficando silenciosa. É verdade que alguns dizem, graças a Deus. Mas a maioria fala, puxa vida, como eu gostava daquela bagunça, eu não sabia. O que vamos fazer agora? Só nós dois velhos aqui dentro. O velho olhando para a velha, a velha olhando para o velho. Esta fase desaparece para surgir uma outra. E se vocês estiverem com paciência, vocês que viram os seus filhos nascerem, crescerem, tornarem-se jovens e se casarem, daqui a pouco estarão vendo e cuidando dos netos. E poderão ter de novo
aquelas crianças fazendo traquinagens que você nunca deixou o seu filho fazer, mas que agora é tão bonitinho o seu neto fazendo. Lindo! Nova fase. Agora o seu neto volta a ser seu filho. E aquela saudade das coisas do ontem, você de uma certa forma vai matando. Quando vê aquele pequenininho vestindo o mesmo sapatinho, esse que vocês guardaram, do filho, agora no netinho. O gorro na cabeça, a manta. Então, a vida é esta sucessão de crescer, de vencer obstáculos e de seguir para outros, sem que signifique que você vai perder aqueles seres que venceram as etapas, que eles deixarão de ser queridos ou que já não mais se importarão com você. Não. Continuam seus filhos. Você escuta a voz deles do outro lado do mundo, num país da Europa onde eles foram fazer um curso. E eles parecem que estão aqui do seu lado. Parece que vai bater na porta. Mãe, tem aí. Fez almoço? Porque nada mais bonito na relação de duas criaturas do que poderem chegar na casa uma da outra sem avisar. E terem como comer. Terem a liberdade de se sentar à mesa e compartilhar a comida que está ali, mesmo que seja pouca. De abrir a geladeira. Nada mais bonito entre dois seres que se amam do que terem um para com o outro a confiança. De assim se conduzirem. Sem as preocupações da formalidade. Daí então, queridos irmãos, queridas irmãs, não haver nenhum sentido, se a nossa existência é uma sucessão de crescer e passar adiante, de enterrar fases para começar novas, que chegue um dia em que tudo acabe. Em que a gente se despeça de um corpo frio dentro de uma caixa de madeira. E façamos então a mais dolorosa de todas as viagens, que é a de levar os seres amados a um buraco no chão, para nunca mais encontrá-los. Isto não combina com a bondade de Deus, com o amor que irriga o sentimento das pessoas, que transforma antigos adversários em filhos amados. Isso não combina com a esperança de reencontrarmos o filho que viajou, que fez o seu curso, que conquistou o seu diploma e que pega um avião e volta. E você vai esperá-lo lá no aeroporto, contrata uma bandinha, enche bexiga, e quando o filho sai do desembarque internacional, todo bem vestido, encontra os gaiatos, tudo lá, com o nome dele na faixa, e ele finge que não é com ele, vai embora. Não, eu não conheço esse povo, não. Nunca vi. Estou chegando dos Estados Unidos. Estou vindo da Sorbonne. E agora encontro aqui o Zé Capial aqui, batendo prato, soltando rojão com bexiguinha. Onde já se viu língua de sogra? Mas a saudade vence estes obstáculos. E o carinho volta a unir as pessoas. Naturalmente, que não há nenhum sentido em que a vida seja tão rica e exuberante,
em coisas assim do amor de pessoas que não eram nada antes e passaram a ser tudo umas para as outras. E o cemitério, onde tudo acabe, onde o corpo seja a expressão do afeto. Por isso, em nenhum momento Jesus disse que era assim. E por isso a doutrina espírita vem explicar que a sobrevivência da alma e a capacidade de podermos continuar nos encontrando é um atestado da bondade de um pai que ama os seus filhos, que não quer exterminá-los, que nos deixou provar o néctar do amor familiar, do amor de filhos, de irmãos, de amigos, para que nós depois nunca mais o bebêssemos. Não pode ser assim. Em uma das obras de Dr. Hernani Guimarães Andrade, que fala sobre o tema da reencarnação, e em inúmeras outras passagens dele, de Ian Stevenson, e de outros pesquisadores da ciência que já comprovaram em laboratório, nos estudos que têm feito de caso a caso, os processos reencarnatórios, encontramos a conversa da menininha com a avó. 3 anos com uma anciã com seus 60 e alguma coisa. A avó cuida da neta. Está terminando de banhá-la. Começa a enxugá-la. E a netinha olha para ela e fala assim: vovó, enquanto ela está sendo penteada. Antigamente, era eu que dava banho em você e penteava seus cabelos. 3 anos falando isso para alguém quase 60 anos mais velho. A avó se intriga e pergunta: mas quando foi isso, minha filha? Ah, quando eu era sua mãe. Eu fazia isso com você. Uma resposta que parece ilógica na boca de uma criança de 3 anos que não sabe o que está dizendo e nem tem por que inventar. Mas fala com a pureza de quem sabe o que está dizendo. Passa o tempo. Estão à janela, de onde se pode vislumbrar, do outro lado da rua, um conjunto bem grande de árvores. E de novo a criança diz à avó: quando eu era sua mãe, eu me lembro de ter morado em um lugar igualzinho como este aqui, ó. E aponta para as árvores. E então a avó, intrigada com essa repetição de histórias, vai pesquisar a história da própria mãe, bisavó da menininha. E descobre que, quando criança, ela morava em um sítio, em uma região rodeada de arvoredos, muito semelhante àquela que a menina estava vendo. E que a mãe da atual avó, bisavó da criança, sofrera e morrera na outra vida, ou naquela vida, vitimada por uma asma crônica. E então, para surpresa dela, a avó observa que a sua neta, desde que nasceu, sofre de asma. E assim permanece asmática até os 12 anos. Mas este não é o único caso. Na nossa página na internet,
Você que está aí em casa poderá encontrar no mensagefraternal.org.br um programa que fala sobre a ciência descobrindo a reencarnação. Onde depoimentos de médicos e relatos de histórias como esta, com mais detalhes, inclusive aquela feita pelo Discovery Channel, falam da história de um menino que também padece de uma enfermidade gravíssima logo que nasce, submetido a inúmeras cirurgias cardíacas, e que, quando já um pouco recuperado, está em casa, com a mãe, a trabalhar, e ele a fazer barulho de todos os tipos, que só crianças conseguem, são criativas a esse ponto de conseguirem fazer barulho com tão pouca coisa. A mãe se vira para ele e fala: fulano, se você não parar de fazer barulho, eu vou bater em você. E o garoto, que tinha menos de 3 anos, ou quase isto, lhe responde: mamãe, quando você era pequena e eu era o seu pai, você fazia muito barulho e eu nunca bati em você. Isso foi tão chocante para ela que ela não bateu nele mesmo. Porque de verdade ela se lembrou de como ela devia dar trabalho para o pobre pai. Mas ela não acreditava nisto. Convocada então por esta repetição de histórias que eram somente da intimidade da família. Mamãe, quando você era pequena e eu era o seu pai, volta o garoto. Qual era o nome dos nossos gatos? Ou do meu gato? A mãe então, já que eles tinham 2, um se chamava Maniac e outro se chamava Boston, a mãe diz: Maniac. E ele responde: não, o branco. Maniac era o nome do gato preto. Ou era invertido o nome dos gatos, mas eram esses nomes e eram essas cores. Ele fala o nome de um gato, a mãe, aliás, fala o nome de um gato e ele responde: não, é o da outra cor, o branco. Como é que ele sabia que eles tinham 2 gatos e que um era o preto e o outro era o branco? Aí a mãe responde para ele: ah, esse era o Boston. E o menino diz: mas eu chamava ele de Boss, não é? Porque o pai dela era o único que chamava o gato, não por Boston, mas por Boss. Como aquele garoto de 3 anos sabia disso? Ela então, sabendo de uma pessoa que pesquisa essas questões, entrando em contato, o filho continuava precisando de cirurgias de coração, vão estudar a história do pai desta moça, que havia morrido menos de 1 ano antes do nascimento da criança. Assim que a moça se casara, o pai dela, que era policial, surpreende um assalto em uma loja. E quando dá voz de prisão aos bandidos, ao invés de ser acatado, porque o homem era policial à moda antiga, inglês, já viram aquele negócio, né? Mãos ao alto, eu sou polícia, estejam presos. Imaginava, acho que de tanto assistir aqueles filmes de mocinho, que os caras iam levantar a mão, passar o fogo no coitado, que levou um tiro bem na artéria pulmonar do coração.
e não teve tempo sequer de chegar ao hospital. Uma bala perfura o coração na altura da artéria pulmonar. E a hemorragia é tão brutal que o pai dessa moça desencarna. Poucos meses depois, ela está grávida. Nasce o filho. Assim que nasce, é levado para tomar banho, e os médicos e enfermeiros no banho descobrem que o menino está perdendo a lucidez, ficando roxo. Levam-no à mesa cirúrgica de emergência e descobrem que ele tem uma má formação na artéria pulmonar do coração. A mesma que havia sido perfurada pelo tiro. E que agora, na modelagem do novo corpo, transfere para o novo corpo a deficiência que fora responsável pela morte do velho corpo. Isto sozinho não faria nenhum sentido. Como também sozinha, qualquer frase de uma criança de 3 anos dizendo: mamãe, quando você era criança e eu era seu pai, também não faria nenhum sentido. Mas, se juntarmos estas duas realidades, eu era o seu pai, me lembro da cor do gato branco, ou do nome do gato branco, do nome do gato preto, não me lembro porque morri, mas do mesmo jeito que eu morri, eu estou agora sofrendo, igualzinho. E o pai, que fora tão generoso como demonstra o próprio vídeo do casamento desta moça, na festa, na alegria que ele demonstrava quando ela estava se casando. Agora, volta como filho da própria filha. Não que naturalmente nossos filhos necessariamente tenham sido nossos pais, nem nossos avós. Mas que coisa mais bonita pode haver no afeto de duas criaturas do que podermos ser criados, recebendo amor, e depois podermos devolver amor. Para aqueles que voltam para as nossas vidas. Não pode existir bondade em Deus se nós nos despedimos do cemitério. Porque será uma grande tolice esse negócio de amor. Um amor que termina na cova. Um amor que dizem que nós temos que ter uns pelos outros, mas que não tem futuro. Mas se entendermos as leis do universo, entre as quais está a reencarnação como lei da natureza, olharemos agora para estas crianças que hoje vieram na casinha e que não puderam estar lá, estão sentadas aqui ao lado de vocês. Não sei quem fui, não sei quem é, mas sei que estaremos construindo ou reconstruindo um amor de verdade. Este sentimento que vai se eternizando, que vai se purificando, que vai ganhando intensidade e que é capaz de fazer o pai esquecer os erros do filho, fazer o pai superar seus próprios limites, para que o filho prospere, para que o filho melhore, para que o filho sare. Por isso, queridas irmãs, é que a única lei da natureza compatível com a bondade de Deus, no que diz respeito
As nossas relações afetivas é aquela que nos deixa nascer de novo. Corrigir nossos erros. Amparar uns aos outros. E continuarmos juntos na jornada do crescimento. E então entenderemos, do mesmo jeito, no dia que nascemos, do mesmo modo no dia que jogamos fora a nossa chupeta, que entramos na escola pela primeira vez, que fizemos a nossa primeira prova, ou que fomos passar pela primeira vez as férias longe de casa. Do mesmo jeito que morreu em nós o menino e começou a nascer o homem ou a mulher. Do mesmo jeito que morreu o filho e começou a nascer o pai dos próprios filhos. Do mesmo jeito, encontramos o instante da despedida temporária. Em que o corpo já não serve mais, mas em que o amor não morre. E que pode, indo antes de nós, preparar para nós o reencontro amanhã. E ao mesmo tempo, propiciar que nossos futuros filhos, futuros netos, futuros bisnetos, sejamos nós mesmos. Já imaginaram que a família que você está construindo hoje, com os exemplos bons ou maus que esteja dando, poderá ser a sua novamente, até para recolher o bem ou o mal que tenha deixado plantado na vida deles? Já imaginou como será bom voltar entre amigos, se for necessário renascer, em um mundo como o da terra, como a terra de prova e expiação, e encontrar corações abertos, amizades antigas, carinho constante? Como será bom não estarmos sozinhos. E quando chegarmos no desembarque interdimensional, saindo pela porta uterina, encontrarmos lá o povo de chapéu, língua de sogra, bexiga, recebendo a gente para aquilo que é fatalmente a experiência mais dolorosa para o espírito, que é nascer de novo. Voltar à terra é voltar à prova, voltar à escola, com os compromissos do estudo, com as disciplinas do horário, com as necessidades de frequentar, de ter frequência correta, de estudar, de fazer as lições, de preparar-se para os testes. Você poder encontrar um útero amigo, um coração generoso, como sua mãe ou seu pai, que foram fecundados pelos seus exemplos de um dia, que aprenderam a ser carinhosos, a serem fraternos, com os exemplos que você tenha deixado, talvez como pai deles, ou como avô deles, ou como tio deles. Significará muito na jornada de crescimento do Espírito. Daí Jesus ter explicado a Nicodemos que ninguém consegue ver o reino de Deus se não nascer de novo, se não renascer
da água e do Espírito, entendendo a água como na época assim era entendida, o veículo material da vida, a água como a representação da origem material de todas as coisas, reforçada pela afirmativa de Jesus que o que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Entenderemos com a palavra do Divino Mestre que de verdade só há lógica na existência de Deus como um Pai amigo e generoso. E só entenderemos o que significa o reino que Ele constrói se nós voltarmos, se nos abraçarmos novamente, se formos responsáveis pelos equívocos que cometemos, reparando, e se formos responsáveis por reerguer os que derrubamos, por termos paciência com aqueles que hoje são difíceis, que vivem conosco e que cobram de nós talvez aquilo que um dia nós não tenhamos deixado em suas vidas. Quando entendemos a reencarnação, passamos a pensar de outro jeito. E vendo o filho rebelde, a filha difícil, o irmão problemático, nós aprendemos não que ele é louco, não que essa pessoa é alucinada, aprendemos que estes que estão assim nessa dificuldade, geralmente tiveram conosco algum problema. Talvez foram nossas vítimas, talvez nós os tenhamos esquecido. E que fatalmente pedimos para que de novo estivéssemos juntos, para aprender a desenvolver por eles carinho e a reconstruir aquilo que foi mal feito um dia. Como fala o Evangelho a respeito da reencarnação, a respeito das ingratidões em família, dos problemas dentro do lar. Somente quando aprendemos a eternidade da vida e a multiplicidade das existências, é que podemos dizer que naquele desentendimento, alguém errou muito, ou foi muito culpado. E que melhor será aquele que acercar-se primeiro para refazer os caminhos equivocados do passado. Não voltamos juntos para nos hostilizar novamente. E é pelo amor de pai, pelo amor de mãe, que finalmente os adversários de um dia começam a amar-se dali para frente. Quando voltarmos para o outro lado da vida, e em nossa lembrança das vidas passadas, identificarmos em nossos caminhos certos adversários que acabaram conosco, ou certas pessoas que nós prejudicamos, mas sobretudo aqueles que em nosso pensamento ficaram marcados como nossos malfeitores. Talvez o impulso primitivo nos leve a dizer: eu não sei onde está esse infeliz que acabou comigo naquela vida. O que é que eu terei que fazer? Porque eu sei que um dia terei que encontrar com ele. E eu sei que não adianta ter ódio para sempre. Mas será difícil recomeçar este caminho com uma criatura tão áspera como foi ela na minha vida. E então, de repente, chega alguém do seu lado e diz: você está preocupado com essa vida do passado onde você foi tão infeliz? Por que você não olha para aquela que você também viveu e foi tão feliz? Vamos vê-la. E então surge à sua frente, pela mágica da tecnologia espiritual,
pela sua recordação espontânea dos arquivos que estão em você, o seu lar de novo, numa outra época, seus filhos correndo, brincando, você ajudando a educá-los, você os amando, e você vê toda a história descortinada à sua vista, numa época em que você desenvolveu em você próprio a paciência com os seus filhos, o carinho por eles, cada um com os seus problemas, cada um com as suas dificuldades. E então vê terminar a existência, cercado por aqueles que agora fazem saudade no seu coração. E então, emocionado, você fala a esta entidade amiga: que bom a gente se lembrar das coisas boas, mas ainda existe, ainda resta no passado aquilo que eu sofri nas mãos daquele ser desprezível, que eu terei que reparar, que eu terei que enfrentar de novo, que vai me procurar, que vai ter que conviver comigo. E então o espírito amigo sorri e diz: não vai precisar não. Ele é um desses seus filhos, esse que você ama, esse que você viu agora, do lado da sua cama chorando quando você morreu. Você já fez o que precisava ter feito. Agora vocês já são amigos novamente. Somente quando isso acontecer com você, somente quando isso acontecer conosco, a gente de verdade vai saber como Deus é sábio, que nos deixa consertar o mal pelo amor que a gente dedica àqueles que um dia nos prejudicaram, ou devolver àqueles que nós prejudicamos o seio amigo que os amamente, o braço protetor que os faça crescer, que os proteja do trovão, que os encaminhe na vida. Ah, queridos irmãos, quanto mais falamos dessas realidades, e quanto mais descobrimos as suas belezas, mais nos espanta a gente ter acreditado um dia em inferno e em paraíso. Imaginando que fosse disso que Deus precisaria para fazer a gente ser melhor. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E em nenhuma parte das Escrituras, e em nenhuma história bíblica, em nenhuma elucubração teológica, você encontrará a maior beleza do que você continuar amando aqueles que você amou. E de você vê-los de novo nos seus braços. Lembrem disto. Ao olharem para as pessoas com quem convivem, elas estão ali, geralmente, porque tem uma ligação muito grande com você. No bem ou não. No bem, para que isso se torne mais profundo. Mas se não for no bem, para que esta vida seja a primeira de uma longa série de entendimentos, aonde você vai fecundar o outro ser com a sua compreensão, com a sua tolerância,
com o seu carinho, porque se você que sabe destas leis naturais não fizer isso por ele, você é pior do que ele. É mais indiferente do que ele pode ter sido com você. Agora, antes de irmos para o passe, lembremos-nos do garoto que falou para a mãe que quando ela era criança e ele era o pai dela, ela fazia barulho e ele não batia nela. Lembremos-nos deste garoto que agora, filho da sua mãe ou filho da sua filha, carrega no seu corpo as marcas da última desencarnação. E ela então, ciente, convicta de que o seu filho é o seu pai, que volta para os seus braços. Pensemos agora. O que seria dessa mãe se ela não quisesse ter tido este filho? E se de dentro do seu útero ela o tivesse arrancado? Pensem nisso. Porque quando se aborta um ser, quando se aborta um corpo em formação, você muitas vezes pode estar abortando um pedaço de seu passado. Você pode estar matando um ser a quem você pode ter sido muito grata. Pensem nisto. Porque é exatamente isto que certos movimentos estão pretendendo instalar em nosso país. Será muito triste ver isso acontecer, mas será muito pior saber quem foi que a gente matou dentro de nós mesmos. Muita paz. Senhor, como é bom estarmos unidos nas vibrações de amor que estes espíritos generosos preparam para nos envolver. Como é bom que nossos corações possam vibrar em harmonia, recebendo da mesma forma que o sol oferece o raio de luz para o dia, o raio de amor para a nossa noite, para a nossa dificuldade, para o nosso problema, abastecendo o nosso ser, tonificando o nosso espírito, esclarecendo nossas dúvidas e ao mesmo tempo nos fazendo confiantes em nossos destinos. Obrigado por nos ajudar a entender que ninguém veio ao mundo para perecer sob o peso das tragédias morais, mas que, planejados por Deus, um de cada vez, especialmente plantados no mundo, todos aqui na terra, estamos desempenhando missões importantes nos planos divinos, com objetivos determinados, através dos quais não apenas poderemos vencer as dificuldades gerais, mas também melhorar no esforço do bem, superar as dificuldades que carregamos em nós mesmos, desenvolvendo a paciência, a compreensão, a tolerância, o perdão, e assim nos tornando melhores.
Senhor querido, nós te agradecemos pelas bênçãos de amor que sobre toda a humanidade se derramam incessantemente. Rogando que daqui de dentro da gente possam ser enviadas estas forças que te ajudem a multiplicar as criaturas felicitadas, como você multiplicara o pouco pão e o peixe escasso. Aceita, Senhor, a vibração que colocamos no bom sentimento, se é que existe algum bem aqui dentro de nós mesmos, em favor dos aflitos do mundo. Não importa a condição em que estejam, a fé que os abasteça, a língua que falem. Que a nossa canção os toque, Senhor, com a tua bênção, multiplicando as bênçãos de Deus para eles. Ajuda-nos. Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração, com calor repleto de perfume em flor, como se fosse um só imenso jardim. É a voz do bem que o Cristo tem para espalhar por toda a terra e fazê-la cantar. Oh, Jesus, que bom ter-te encontrado nesta estrada de paz e luz. Nós te agradecemos